A verdade pode ser encontrada em um pequeno grão de areia ou em uma explosão de uma supernova, uma estrela maior do que o nosso sistema solar inteiro. Mas ela não pode ser encontrada dentro de um livro, dentro da obra humana, apenas na obra da natureza. Isso foi uma das maiores lições que eu aprendi após ler mais de 1000 livros sobre espiritualidade, teologia, religião, filosofias de todos os lugares do mundo, seja do mundo grego, romano, o mundo árabe, o mundo oriental, chinês, japonês, Índia e entre outras regiões. Todas as filosofias nos apontam para uma máxima, e esta máxima é a gente poder observar a natureza. Ao observarmos a natureza, nós observamos que somos parte dessa natureza. E a maior filosofia não é aquela filosofia que é uma abstração intelectual de um ser humano. Ou seja, se você ler um filósofo, como por exemplo Schopenhauer, Nietzsche e outros grandes filósofos renomados, principalmente os modernos, eles vão ter argumentos que são articulações intelectuais muito elaboradas, mas que acabam não culminando de fato numa cosmovisão ou numa idealização realmente, uma contemplação, melhor dizendo, do que é a grande obra divina, a grande obra espiritual. Então, dentro de todos os grandes pensadores, eu pude encontrar uma maior parcela da verdade, se eu posso dizer assim, dentro dos clássicos. Tá? Não apenas clássicos da literatura filosófica, ou grega em si, como a gente considera a filosofia na sua maior parte, Platão, Aristóteles, ou até mesmo os neoplatônicos, depois Plotino, Jâmblico e entre outros, não vou ficar aqui citando nomes e referências, mas eu vejo que todos apontam para uma observação mais profunda desse aspecto natural. E a natureza, ela pode ser dividida em natureza de fato material, esse materialismo que a gente vê, a física que a gente estuda e tudo mais, e a natureza imaterial, ou essa natureza imortal do ser humano, como os hermetistas já nos trazem, que é o aspecto da nossa alma. Qual é a natureza da alma humana? Ou qual é a natureza das coisas que não podem ser observadas com os 5 sentidos? E quando a gente fala em a observação além dos 5 sentidos, eu me lembro muito de um escrito do Al-Ghazali, que é um filósofo, alquimista, também árabe, e muçulmano, diga-se de passagem, porque tem muita gente que ignora esse lado, mas é muito interessante, e que ele nos fala sobre isso, sobre o que existe além dos 5 sentidos, onde os 5 sentidos, todos já conhecem, eles têm uma percepção da realidade, mas o 6º sentido não é a intuição, o 6º sentido é a razão, porque a razão é essa articulação das experiências que a gente tem com os 5 sentidos. O próprio Aristóteles considera a realidade como um amálgama do que a gente percebe com os 5 sentidos. Já, por outro lado, seu professor, o professor de Aristóteles, que é o próprio Platão, ele vai considerar que não, existe um mundo das ideias, que não é sentido com os 5 sentidos. E na filosofia árabe do Al-Ghazali, nós também temos essa visão, de que além do 6º sentido, que é a razão, nós vamos ter o 7º sentido, que aí entra um lado mais intuitivo, dessa percepção sensorial, e que não é palpável, não é algo que você consegue mensurar, não é um aspecto quantitativo, qualitativo, que você consegue medir, ter precisão, mas é algo que vem de uma esfera do nada, é algo que os cabalistas também, do povo hebreu, eles vão chamar de Ein Sof Hour, que é essa luz hour do Ein Sof, que é esse nada ilimitado. E este local, ele é um vazio perfeito, que os taoístas também vão nos falar. O vazio perfeito é de onde vem este movimento, este influxo do Tao, e que é esta força do todo dos hermetistas. Então note que todas as tradições, eu estou falando aqui de várias áreas, dos árabes, gregos antigos,
Falei dos taoístas chineses, nós temos também os hindus que vão falar a mesma coisa, e dentre todos nós vamos ter este local que é um vazio perfeito, que é algo para além da realidade perceptível. Okay? E para além da realidade também racional, que você consegue tocar com a lógica, porque a lógica é limitada. E é por isso que eu disse no começo desse vídeo que a verdade ela pode ser encontrada tanto num grão de areia quanto numa explosão de uma supernova, mas ela não pode ser encontrada dentro de um livro, porque o livro é uma abstração racional daquele escritor. Ele não é a verdade, ele é uma percepção sobre a verdade. Por mais que a gente leia a Bíblia, o Tao Te Ching, os Vedas hindus, ou qualquer livro desses sagrados que realmente trazem uma parcela muito ampla da verdade, eles não são a verdade. Eles são percepções, traduções, formatações sobre essa verdade única. Então, Yuri, em última instância, é ou não é para a gente ler livros? É ou não é para a gente buscar isso dentro dos livros herméticos? Eu digo que é muito bom você ter um arcabouço, uma tapeçaria de conhecimentos mais ampla, porque senão, se você tem uma experiência espiritual muito profunda e você não conhece nada, isso abre margem para muitas loucuras, delírios, muitas coisas que não são realidade. Tá? Então, o que eu mais vejo hoje em dia, inclusive, é isso. O pessoal vai num ritual de ayahuasca, toma lá ayahuasca, tem uma expansão forçada, não tem base nenhuma, não sabe meditar, não leu nada, tem uma crença totalmente alienada, ou a pessoa fica totalmente fora do seu próprio eixo, né, porque ela não está preparada para aquela expansão, ou a pessoa começa a ver coisas e o próprio imaginário, né, a tela mental dela projeta dentro dessas visões a limitação dela, que é aquilo que ela consegue enxergar. Então a pessoa, se é adepta a Iemanjá, ela vai ver Iemanjá. Se ela é adepta a Jesus, ela vai ver Jesus. Se ela é adepta a não sei o que, ela vai ver não sei o que. E ela não consegue ter uma leitura fina do que está acontecendo realmente. Tá? Então isso vale para sonhos lúcidos, isso vale para projeções, isso vale para meditações intensas, que não deixa de ser uma projeção, isso vale para rituais, né, de ayahuasca, de psicoativos, entre outras substâncias, e entre outras coisas, né, outras práticas litúrgicas, porque afinal de contas a prática espiritual ela busca chegar em certos locais de expansão da consciência. E se a gente não tem um arcabouço, um fundamento bem formado, com algum tipo de filosofia, algum tipo de conhecimento, e quanto mais amplo é o nosso conhecimento, mais a gente tem fundamento para dizer isso aqui é isso, aquilo lá é aquilo, tá? Você não se perde no meio dessas coisas. E você tem percepção, né? Conhecimento gera empoderamento para você perceber, mas tem uma pequena grande armadilha aí. Conhecimento em excesso também bloqueia os acessos. Tá? Essa é uma frase boa, né? Porque quando você acha que conhece muito, você fecha as portas para que você possa vir a ter novos contatos, novas experiências. E isso também tem um quê de neurociência, porque quando você faz caminhos neurais e reforça eles com estudos, né, você começa a fazer aquelas mesmas trilhas neurais sempre e aquilo acaba te impedindo de ver a realidade de uma outra forma, por exemplo, ou de ver, às vezes, alguma experiência espiritual de uma forma mais expandida. Então tem que tomar um certo cuidado. Eu digo que o conhecimento tem que vir na medida certa com a prática, tem que vir na medida certa com as outras formas, né? Não lógicas, não racionais, mais intuitivas, mais sentir, mais místicas talvez e menos filosóficas no sentido racional da coisa, para realmente ter esse equilíbrio, senão a gente acaba desequilibrando e se perdendo no meio dessa jornada. Então isso é extremamente importante você levar em conta, principalmente se você está começando. Tá? Não ache que você sabe tudo. Seja como Sócrates. Só sei que nada sei. Assuma essa postura de que você não sabe quase nada. E quanto mais você estuda, menos você sabe. Porque o universo é muito infinito. E aí também existe uma armadilha do conhecimento, que é uma ideia cabalística, né? Que é a Da'af. Da'af significa conhecimento em hebraico. E quando a gente fala em conhecimento, em Da'af, a gente fala num abismo, porque o conhecimento é como um abismo. Quanto mais você vai atrás do conhecimento, mais fundo você vai nesse abismo. E isso é um caminho bem delicado,
Porque tem pessoas que não conseguem sair desse buraco, tá? E aí elas ficam no vazio dos porquês. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Nunca acha uma resposta satisfatória, está sempre nessa busca constante pela resposta, pelo conhecimento. Eu sei disso porque eu já estive nesse lugar e eu sou um leitor ávido, né? Como eu já falei, eu já li mais de 1000 livros sobre esoterismo para chegar a essas conclusões que eu estou falando aqui para vocês. E essa ideia, ela te leva de encontro com o seu próprio ego num sentido mais profundo, e você tem que enfrentar esse teu ego num sentido mais profundo. Este local de você enfrentar o Chorozon, né, essa criatura do abismo do conhecimento, para que você vença ela e consiga ir para um mundo para além das formas, um mundo de Binah, como os cabalistas nos falam, que seria realmente você abstrair e sair da Matrix no sentido mais literal, mais profundo que a gente pode falar sobre isso. Se você quiser saber sobre todas essas bases filosóficas, sobre tudo isso que eu estou falando aqui para vocês e realmente ter um fundamento de conhecimentos, de filosofia, de práticas espirituais, de saber, sabe, nos detalhes tudo isso, eu te recomendo você aproveitar uma oportunidade que está acontecendo agora em novembro de 2024, que é a nossa Black Box Alquímica. Eu estou disponibilizando todos os cursos que eu já fiz na minha vida, tanto de Kabbalah, Hermetismo, Alquimia, Tarô, são mais de 11 cursos, se eu não me engano, por um preço extremamente baixo. Tá? Então é uma oportunidade que nós estamos fazendo. Para se inscrever e receber essas promoções, é só você clicar no link que está aqui embaixo. Eu te garanto que essa vai ser a melhor oportunidade que você terá na vida, tá? Para adquirir os meus cursos aqui, um trabalho fino que eu fiz, uma síntese de várias coisas para que você não tenha que ler 10.000 livros, para que você não tenha que gastar 10.000 horas. Eu te recomendo ir pelo caminho de aprendizado mais dinâmico, mais rápido, mais sintético. Ok? Então se inscreve aqui embaixo. E a dica mais importante que eu posso te dar quando a gente fala nesse aspecto da busca incessante por conhecimento é: menos é mais, num sentido de direcionamento. Por isso que é tão importante você ter as bases, os fundamentos e saber que existe um horizonte. E aqui tem tal coisa, aqui tem tal coisa, aqui tem tal coisa, mas eu me familiarizo com essa. Eu gosto da cultura, sei lá, Yorubá. Eu gosto da cultura dos índios aqui nossos. Eu gosto da cultura dos hebreus. Eu gosto da cultura dos chineses. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. E a partir disso, você aprofunda essa linha de conhecimento, esta cosmovisão, porque existem muitas linhas, isso inclusive eu falo dentro dos cursos sobre a vastidão de linhas, explico todas elas, os fundamentos, para que você entenda e veja, essa eu gosto, essa não tanto. E aí você segue aquela linha e vai até o final, não para na metade do caminho não, tá bom? Porque parar na metade, querer voltar é enlouquecer. Na busca pela sabedoria você só tem que ir. Tá? Se você quiser trocar de linha, pode também, mas tem que continuar o caminho. Tá? Então, minha dica é essa, resiliência. Tá? Tenha este poder iniciático dentro de você. E, se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário aqui para eu saber também que você chegou até o final e me conta qual é a linha espiritual que você anda estudando, o que você anda percebendo e quais são as tuas abstrações, teus insights sobre as tuas leituras e anos de estudos espirituais que eu sei que você também tem, tá bom? Um forte abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.